Oi pessoal, professor Olibário da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Nessa aula nós vamos falar sobre comandos de criação das tabelas do nosso banco de dados. Quero deixar claro que a gente não vai ver todos os possíveis comandos que existem para a criação das tabelas dos bancos de dados nesta aula, mas nós vamos ver esses comandos à medida que a gente avançar no curso. Então nós vamos começar das partes mais básicas e essenciais e nós vamos avançando aos poucos. Antes de passar a sintaxe dos comandos de criação, eu gostaria de falar um pouco sobre os tipos de dados que a gente tem nos SGBDs comuns. O primeiro tipo de dado do qual eu gostaria de falar é o tipo binário. Os arquivos binários armazenam dados que não são textuais. Por exemplo, programas, imagens, áudios e vídeos. Quando a gente tem algum atributo, por exemplo, foto, e a gente quer armazenar isso em um SGBD, a gente precisa escolher um tipo binário de dados para este atributo. E em geral existem três possibilidades. A gente pode especificar como binary, binário, que possui um tamanho máximo de 8 KB e tem um tamanho fixo. A gente pode especificar como var binary, que tem tamanho máximo de 8 KB também, mas ele permite variáveis tamanhos. Então, se o SGBD precisar de menos dados para armazenar a sua imagem, por exemplo, ele vai usar menos dados. E nós temos o tipo de dados image, que possui um tamanho máximo de mais de 2 GB. O segundo tipo que a gente tem é o tipo numérico. Aqui nós temos os tipos de ponto flutuante, float e real. Em algumas linguagens a gente tem também o double. Elas têm uma variação em termos de range, de extensão do valor, do menor valor possível até o maior valor possível. Possuem tamanho máximo de 8 KB e tem tamanho fixo, no caso do float, e possuem tamanho máximo de 8 KB, mas tem dados com tamanho variável, no caso do real. Para os valores numéricos exatos, que não são em pontos flutuantes, nós temos os valores inteiro, que é int, small int, que é utilizado para pequenos inteiros, bit, que especifica o número de bits a serem armazenados. Se a gente souber a quantidade de bits que um determinado tipo de dados vai precisar, a gente pode especificar com isso, mas é bem pouco utilizado. Decimal especifica um número decimal e numeric especifica um valor numérico que também pode ser um valor decimal e a gente consegue especificar o número de casas decimais no caso do PostgreSQL. Então a gente pode especificar, por exemplo, que um determinado número tem 4 casas inteiras e 2 casas decimais. Cadeias de caracteres, nós temos o char, que tem um tamanho máximo de 8 KB e possui um valor fixo. Nós temos o char, que em geral é utilizado para um caractere, varchar para uma cadeia de caracteres e text para quando a gente precisa salvar textos realmente grandes. Então ele disponibiliza mais de 2 GB em caracteres. Temos tipos de dados específicos para datas e tempo. O date serve para armazenar datas com precisão de ano, mês e dias. O time serve para armazenar um horário com precisão de hora, minuto e segundo. E o timestamp serve para armazenar um instante com precisão de ano, mês, dias, hora, minuto e segundos. Ao instalar o PostgreSQL, a gente viu que o superusuário se chama Postgres. A gente vai ver na nossa ideia de programação que já existe um banco de dados criado com este nome, Postgres. E é nesse banco de dados que a gente vai trabalhar. Se a gente quiser criar um outro banco de dados com um outro nome, a gente pode criar esse outro banco de dados utilizando o comando create, que é um comando DDL. O comando create para a criação de uma nova base de dados é create database e o nome da base de dados que a gente quer criar. Então vamos supor que eu quero criar a base de dados universidade. O comando vai ser create database universidade. Criei a base de dados universidade, não gostei do nome, quero renomeá-la. Eu tenho o comando alter para fazer a alteração do nome dessa base de dados. Se eu faço alter database universidade, que é o nome que eu acabei de criar, rename to o AIMS, que é a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, ele vai renomear o nome que eu tinha, que é a universidade, para esse novo nome que é o AIMS. Aqui no nosso curso, pelo menos por enquanto, nós vamos trabalhar apenas com o banco de dados padrão do superusuário Postgres. Vamos ao que interessa, comando de criação de tabelas. Para criarmos tabelas ou relações no nosso banco de dados, nós usamos o comando create table, criar tabela. E a sintaxe é a seguinte: create table são palavras-chave reservadas, a gente tem que utilizá-las. Em seguida, a gente coloca o nome da tabela que a gente quer criar, abre parênteses,
E aí a gente coloca o nome do atributo, o tipo de dados do atributo e comandos que a gente precisa para esse atributo. O que seriam esses comandos? Por exemplo, indicar que esse atributo não pode ser null, não pode ser vazio no nosso banco de dados, indicar que ele é uma chave primária, que ele é uma chave estrangeira e assim por diante. Nem todos os atributos vão ter esses comandos, mas a gente sempre tem que ter o nome do atributo e o tipo do atributo. E a gente separa esses atributos por vírgula, fecha o parênteses e ponto e vírgula no final. Vamos ver um exemplo. Imaginem que eu queira criar uma tabela empregado que tem as seguintes colunas: nome, e-mail e data de admissão. O comando de criação dessa tabela seria algo parecido com este aqui: create table, empregado, que é o nome da tabela, abre parênteses, nome, que é o atributo, o tipo deste atributo, então nome é uma cadeia de caracteres, então eu vou especificar que é varchar, e aqui eu deixei um espaço de 20 caracteres para colocarmos esse nome. Então, antecipadamente, eu coloco o tamanho dessa cadeia de caracteres. É importante que eu especifique um tamanho que seja suficiente para armazenar a informação que vai ser guardada nesse atributo. Senão eu posso ter um erro na hora que eu estiver programando no SGBD. Então, coloquei atributo, o tipo dele, coloco vírgula e vou para o próximo atributo. O próximo atributo é o e-mail. Escrevo o e-mail, que é o nome do atributo, e o tipo dele. Uma cadeia de caracteres com 100 caracteres nesse caso. Vírgula de novo, coloco o próximo atributo, que no caso é data de admissão, e eu coloquei o tipo date para data de admissão. Coloquei todos os meus atributos e todos os meus tipos de dados. Então eu só preciso fechar o parênteses e colocar o ponto e vírgula. Está feito o meu comando de criação. Se eu executar isso daqui na IDE do SGBD PostgreSQL, ele vai criar a tabela empregado com as colunas nome, e-mail e data de admissão. E quando a gente tem chaves primárias e chaves estrangeiras? Aqui nós temos um exemplo. Temos duas tabelas, uma se chama SEO Headers, que tem os campos ID, Customer ID e Ship-To. E temos uma outra tabela, que provavelmente é uma entidade fraca dessa entidade daqui de cima, porque ela tem uma chave primária dupla e um dos campos da chave primária é também chave estrangeira. Se você não sabe do que eu estou falando, recomendo que você assista às aulas sobre modelo relacional. Estão aqui no canal, é só dar uma procurada. E essa tabela SEO Itens tem os campos ID do item, ID dessa outra tabela que é a chave estrangeira, ID do produto, quantidade e preço. Vamos ver os comandos de criação dessas duas tabelas. Primeiro vamos ver a da primeira, SEO Headers. O comando para a criação dessa tabela é create table, o nome da tabela, que é SEO Headers, abro parênteses. Primeiro atributo, ID. Tipo do meu ID vai ser um inteiro. Ele é chave primária, vem grifado. Chave primária significa que ele não pode se repetir na minha tabela. Por exemplo, o CPF de uma pessoa pode ser usado como chave primária dessa tabela porque ele não se repete. Nenhuma outra pessoa tem o seu CPF. Para eu indicar que o ID é uma chave primária, eu escrevo primary key, chave primária. Terminei os comandos para esse atributo, vou para o próximo. Então, vírgula, faço o próximo. Customer ID, tipo inteiro. E aqui eu estou especificando que ele não pode ser nulo nessa tabela. Eu não posso deixar esses dados sem preencher. Se eu quero que esse dado seja preenchido obrigatoriamente, eu posso especificar como not null. Então, eu estou dizendo que o ID do meu cliente é um campo inteiro e ele não pode ser nulo. Terminei de fazer os comandos para Customer ID. Vou para o próximo. Vírgula. Vou para o Ship-To. Ship-To, cadeia de caracteres, tamanho 200. Já fiz os comandos para todos os meus atributos. Então, eu fecho parênteses, ponto e vírgula. Uma outra forma de eu especificar chave primária é, ao invés de eu colocar primary key na frente do meu atributo, eu coloco no final primary key e coloco entre parênteses o meu atributo. Então, eu deixaria ID inteiro, simplesmente, colocaria os outros comandos para os outros atributos e ao final eu colocaria primary key ID. Estou indicando que meu ID é uma chave primária. Vamos para outra tabela, SEO Itens. Quero criar essa tabela, então create table SEO Itens. Abro parênteses, vou para os campos. Item ID é um inteiro
e ele especificou como not null. Não precisava especificar como not null. Por quê? Porque ele é parte da minha chave primária, e a gente vai especificar isso aqui na frente. A chave primária não pode ser nula. Próximo campo, SOID, vírgula, SOID inteiro. Agora vem um outro comando que é o de chave estrangeira. SOID é chave estrangeira, ele referencia o ID da tabela SOHeaders. Então a gente coloca que ele faz referência à coluna ID da tabela SOHeaders. Então, SOID references faz referência à coluna ID de SOHeaders. É assim que a gente especifica uma chave estrangeira. Terminei de especificar o SOID, vírgula, vou para o próximo campo. Product ID é tipo inteiro, quantidade tipo inteiro, preço numérico. Tá faltando uma vírgula aqui depois desse numeric. Eu tenho que especificar que a chave primária é formada pelos dois atributos ID e SOID. Eu não consigo fazer isso no PostgreSQL colocando item ID primary key e SOID primary key. Ele exige que eu coloque os dois assim entre parênteses. Então aqui eu estou dizendo que a chave primária é composta pelos atributos item ID e SOID. É uma chave primária composta. Uma outra forma de especificar a chave estrangeira é, ao invés de a gente colocar na frente do atributo, a gente faz algo parecido com o que a gente faz aqui. A gente coloca foreign key, que significa chave estrangeira, entre parênteses o nome da chave estrangeira, ou seja, o atributo dessa tabela SOItens, que é chave estrangeira, ou seja, SOID, referencia o atributo ID da tabela SOHeaders. Então essa parte final é exatamente igual à que a gente tinha feito, mas a gente incluiu a palavra-chave foreign key aqui no final. As duas formas estão corretas, a de baixo é um pouco mais formal e um pouco mais legível também. Agora eu vou ensinar vocês a fazerem esses comandos na prática. Nós queremos criar essas tabelas que estão nesse diagrama entidade relacionamentos. São três tabelas. Três tabelas, professor? Nós só temos duas relações. Nós temos duas relações, mas nós temos um relacionamento N para M. No relacionamento N para M, a gente cria uma terceira relação que vai ter como chave primária composta as chaves da relação A e da relação B. Novamente, se você estiver boiando neste assunto, assistam às aulas de diagrama entidade-relacionamento e mapeamento do diagrama entidade-relacionamento para o modelo relacional. É muito importante que vocês saibam isso antes de começarem a aprender SQL. Aqui então nós temos três tabelas. A primeira tabela é membro, que tem os atributos ID membro, nome e papel. ID membro é a chave primária, então vem grifado. A tabela tarefa tem os campos ID tarefa, descrição e data início. ID tarefa, chave primária, vem grifada. E a tabela realiza tem os campos ID membro e ID tarefa, que são a chave primária composta dela, e cada um desses campos é também chave estrangeira. ID tarefa vem de tarefa e ID membro vem de membro. Além disso, ela tem o seu próprio atributo, que é o atributo do relacionamento, que é horas alocadas. Vamos então criar essas tabelas aí. A ideia que nós vamos utilizar é o pgadmin. Então nós vamos procurar o pgadmin, que é este programa aqui, que tem o logotipo do elefante, e nós vamos executar. Ele vai pedir para abrir em algum navegador do seu sistema. Esta é a interface da nossa IDE. Eu já fiz o login, já coloquei lá a minha senha. Aqui à esquerda nós temos os servidores, servers. A gente pode expandir. Eu vou utilizar aqui o PostgreDes e nós vamos expandir databases, bases de dados. Quando a gente expande databases, a gente percebe que a gente tem o superusuário para o qual a gente criou aquela senha, que é o Postgres. É nesta base de dados que a gente vai trabalhar. Aqui em esquemas, se a gente expandir esquemas, a gente tem inúmeras informações. Dentre elas, nós temos a parte tabelas, tables. Expandindo tabelas, no caso, não tem nenhuma tabela criada, então não vai aparecer nada. Vamos então criar as nossas tabelas, escrevendo os comandos SQL para elas. Para a criação dos meus comandos, eu vou usar essa tela aqui. Vou vir aqui em Tools, Ferramentas, e depois em Query Tool, que é a primeira opção que está ali. Ele vai abrir essa tela aqui. Esse pgadmin 4, na minha opinião, ficou mais feio e pior do que o pgadmin 3. Poderiam ter mantido aquela versão
desktop sem vir para esse navegador, mas tudo bem. Aqui então nós vamos escrever os nossos comandos. Vou dividir a tela para vocês verem quais eram as tabelas. Temos as tabelas membro, realiza e tarefa. Qual tabela a gente vai criar primeiro? Existe uma ordem de criação das tabelas. Nós temos que criar primeiro as tabelas que só dependem delas mesmas. A tabela membro só depende dela mesma. Então a gente pode começar por membro. A tabela tarefa também só depende dela mesma. A gente pode começar por tarefa. Mas a gente não pode começar por realiza. Se a gente tentar criar realiza antes de criar a tabela membro ou tarefa, a gente vai ter um erro no programa. Por quê? ID membro e ID tarefa são campos-chave estrangeiras. Eles dependem da existência desse campo na outra tabela previamente. Então a gente vai começar por membro ou tarefa. Vou começar por membro. Comando de criação, create table. Então create table. Não é sensível ao caso, posso colocar minúsculo também, que vai dar na mesma. Nome da tabela, membro. Abro parênteses. Quando eu abro parênteses, ele já fecha. Eu gosto de indentar já dando um Enter aqui. Então, eu dou um Enter, dou um outro Enter para dar um espaço ali e dou um Tab aqui. Indentação é muito importante para a legibilidade do nosso código. Agora eu coloco os nossos atributos. Primeiro atributo, ID membro. Por padrão, os atributos vêm em letras minúsculas, tá? Então, a gente vai colocar aqui letras minúsculas. ID membro. Coloquei o nome do meu atributo, tenho que colocar o tipo dele. O ID vai ser um tipo inteiro, então vou deixar como int. Posso colocar maiúsculo ou minúsculo. Ele é chave primária. Eu posso colocar já aqui na frente que ele é uma chave primária. Primary key. Nessa tabela, nós vamos deixar aqui na frente. Em realiza, a gente vai criar lá embaixo, então a gente vai ter os dois exemplos. Pronto, fiz os comandos para ID membro, separo com vírgula, vou para o próximo. Próximo atributo é nome. Nome vai ser uma cadeia de caracteres, então vou colocar varchar. Vou deixar aqui um tamanho de 50 caracteres para ele. E vamos supor que eu não quero de jeito nenhum que esse nome fique vazio no meu banco de dados. Então vou especificar aqui na frente que ele não pode ser vazio, não pode ser nulo. Not null. Pronto, fiz o que eu tenho que fazer para ele, vírgula. Próximo atributo, papel. Também vai ser um varchar. Vou colocar 20 caracteres para ele. Pronto, terminei o meu comando. Só falta agora um ponto e vírgula aqui. Se eu executar um comando individualmente, eu não preciso do ponto e vírgula. Vamos então executar esse comando. Eu vou expandir de novo a tela para vocês verem certinho como vai ficar. Para executar, eu venho nesse botãozinho de play aqui. Ou eu aperto F5. Apertei, ele está executando. Me deu uma mensagem aqui no canto, ó. Query returned successfully. Então ele conseguiu executar o meu comando com sucesso. Se eu vier aqui do lado esquerdo, no meu Postgres, clicar com o direito e der um refresh, e vier aqui de novo em tabelas, vocês vão ver que vai ter aqui a tabela membro criada. Se eu expandir as colunas, ele vai me mostrar quais são as colunas dessa tabela. Eu tenho a coluna ID membro, a coluna nome e a coluna papel. Se eu vier aqui no nome da tabela e clicar com o direito, vir em propriedades, ele vai me dar as propriedades dessa tabela. Então eu tenho todas as informações básicas. Qual é o dono dessa tabela, visibilidade do meu esquema no caso está público, qualquer pessoa pode ver, as colunas que ela tem, a indicação de que é ou não chave primária, se pode ou não ser nulo, enfim, tem todas as informações importantes aqui. Criei a tabela membro, vamos criar a próxima. A próxima é a tabela tarefa, porque eu ainda não criei tarefa. Create table, tarefa, abro parênteses, enter, ponto e vírgula, tab. Esse com espaço em branco e por padrão eu não coloco cedilha nem acentuação. Se vocês quiserem saber todas as regras, vocês vão ter que ir na documentação oficial do PostgreSQL, no site oficial do Postgre. E lá tem todas as regras para a criação dos nomes dos campos. ID tarefa é um campo inteiro, então vou colocar int. E eu não vou especificar ainda que ele é a chave primária, então vírgula, vamos para o próximo. Descrição, vai ser um campo varchar, vou colocar 20 de tamanho para ele.
vírgula, vamos para o próximo, data início. Data início, que vai ser do tipo date. Vírgula, e agora sim vou especificar que o meu ID tarefa é uma chave primária, ok? Então vou colocar aqui embaixo, primary key, entre parênteses, vou colocar o nome da coluna que é ID tarefa. Agora sim, tem o comando de criação completo, se não tiver errado nada, é para executar. Vou tentar dar play no meu script inteiro. Quando eu dei play, ele deu um erro para mim aqui embaixo. Relação membro já existe. Se eu der um play, ele vai executar todos os comandos que estão aqui. A gente já criou a tabela membro, então ele não consegue criar de novo, ele vai dar erro mesmo. A gente precisa executar apenas o comando de baixo. Uma forma de a gente fazer isso é selecionar o comando e executar. Agora sim deu certo. A gente pode fazer um refresh e a gente vai ver que tem aqui a outra tabela tarefa. Falta só a última tabela, que é a tabela realiza. Mesmo esquema. Create table realiza. E ela tem os campos ID membro, que é inteiro. ID tarefa, que também é inteiro. E horas alocadas, que no meu caso aqui eu vou colocar como numeric. Criei tudo em minúsculas para vocês verem que eu posso criar com minúsculas, não faz diferença. Mas é importante que você tenha o seu próprio estilo de programação e que você mantenha esse estilo de programação quando você estiver trabalhando. Então crie o seu padrão de programação, ok? O que eu preciso especificar agora? Além disso, esses campos são chaves estrangeiras. Então eu tenho que especificar isso também. Coloco aqui, chave estrangeira, foreign key, chave estrangeira ID membro, referencia o campo ID membro. De qual tabela? Ele referencia o ID membro da tabela membro. Então eu coloco aqui membro e entre parênteses ID membro. Aqui então estou dizendo que ID membro desta tabela realiza é uma chave estrangeira que referencia o ID membro da tabela membro. Faço a mesma coisa para outra chave estrangeira, que é ID tarefa. Vai referenciar ID tarefa da tabela tarefa. Seleciono este comando aqui e vou pedir para executar. Executou com sucesso. Vou dar um refresh aqui nas tabelas. E está aqui a tabela realiza. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito o nosso canal. Um abraço e até a próxima!